Olá, meus amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira. Eu gostaria de ler com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 14 e o versículo de número 18, que diz assim: Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então, o título desse vídeo é Que línguas Paulo falava? Esse é o título do vídeo, ok? Nós encontramos algumas pessoas dizendo que, principalmente aquelas pessoas que são os chamados cessacionistas em relação aos dons espirituais, que são cessacionistas, pessoas que creem que os dons espirituais não existem mais. Nenhum dom espiritual existe mais. Não existe mais o dom de interpretação de línguas, não existe mais o dom da fé, não existe mais o dom de operação de maravilhas, não existe mais o dom de profecias, o dom de línguas, o dom de discernimento de espíritos, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra do conhecimento. Para esses cessacionistas, esses dons, eles foram apenas para a era apostólica, para que os apóstolos pudessem levar o reino de Deus com muita potência, porque era algo que estava começando e precisava de toda a força, vamos dizer assim, em termos bem simples, né? De toda a força, de toda a potência, para eles poderem implantar o reino de Deus aqui na terra, como se fosse um alicerce que eles teriam que colocar para o edifício poder ser construído sobre ele, já que o alicerce é alguma coisa que tem que ser bem forte para poder suportar o peso do edifício, senão cai. Então eles veem os dons espirituais dessa forma. Mas há um outro grupo de pessoas que nós chamamos teologicamente de continuistas. Que são os continuistas? São aquelas pessoas que creem que os dons espirituais continuam e continuaram do apóstolo Paulo até os dias de hoje. Ou seja, os dons espirituais não pararam de ser exercidos e o Senhor não parou de distribuí-los conforme o Espírito do Senhor apraz distribuir, ok? Então, há esse conceito e eu partilho desse segundo ponto de vista, respeitando aqueles, sempre aqui, quando eu divergir, vai ser com muito respeito, ok? Até porque eu não sou o dono da verdade, procuro apenas, à luz da Bíblia e à luz do bom senso, interpretar a palavra de Deus, usando regras hermenêuticas, é claro, que isso é muito importante, a fim de não incorrermos aqui em erros. Até os próprios cessacionistas, eles, quando interpelados pelos continuistas, há perguntas que eles ficam meio balançados, ok? Então, é alguma coisa que dá para entender que não é alguma coisa de somenos importância e nem tampouco alguma coisa que não possa ser levada a sério. A questão de que os dons espirituais, eles ainda possam estar sendo utilizados no meio do povo de Deus. Bom, o texto que nós lemos aqui, de 1 Coríntios 14 e versículo 18, Paulo aqui faz uma glorificação a Deus. Ele diz que dá graças a Deus, ele faz uma ação de graças, e era comum de Paulo, né? Paulo, ele nos incentiva bastante a dar graças ao Senhor. Uma pessoa que é liberta, que é salva, ela sempre vai querer dar graças ao Senhor. Ela sempre vai ter esse hábito santo de glorificar a Deus, de agradecer a Deus, de sempre invocar ao Senhor e glorificar ao Senhor em ações de graça. Isto é importantíssimo para um salvo em Cristo Jesus. E ele aqui, ele diz, ele dá graças a Deus porque ele fala mais línguas do que todos os irmãos ali da cidade de Corinto e quem sabe até os demais irmãos de outras localidades, de outras comunidades cristãs. Muito bem, algumas pessoas pegam esse texto, que Paulo diz que fala mais línguas do que todos, e dizem que ali Paulo ele está falando da sua capacidade como poliglota. Ou seja, que Paulo era versado em vários idiomas, que Paulo falava, na época, vários idiomas,
como o latim, como o grego, por exemplo, como o hebraico, que ele era da tribo de Benjamim, ele era judeu, então ele mesmo se declara ser judeu, e ele então, claro, falava o hebraico, ele falava o aramaico, que era uma língua bastante falada naquela instância na Palestina. Então, alguns dizem que Paulo falava aramaico, falava o grego, falava o latim, e até outras línguas, quem sabe, dos outros idiomas que existiam naquela época. Então, por isso que ele falou que fala mais línguas do que todos vós. Mas se nós olharmos o texto, veremos que esta interpretação do conhecimento idiomático de Paulo em dominar, como um poliglota, vários idiomas, ele não condiz com o que está nesse próprio capítulo 14. Porque nós vamos encontrar, por exemplo, no versículo de número 2 desse capítulo, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ora, vejam que Paulo está dando um ensinamento aqui nesse capítulo acerca dos dons espirituais e acerca da ordem no culto e como regularizar isto. Como regularizar os extremos, como regularizar, como tirar do meio do povo os extremos, como tirar do meio do povo de Deus, principalmente da igreja de Corinto. É por isso que tem 2 capítulos aqui, o capítulo 12 e o capítulo 14, dedicados exclusivamente a organizar o uso dos dons espirituais dentro daquela igreja, porque o problema lá estava sério. Havia muita desordem em relação ao uso dos dons espirituais, e Paulo aqui ele entra com a palavra apostólica, com a sua autoridade de apóstolo, e começa a ensinar acerca desses dons espirituais e da funcionabilidade dos mesmos dentro do culto divino, do culto a Deus. E ele fala claramente, né, que a língua é estranha, e essa língua, porque o que fala a língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Ora, se Paulo está dizendo que fala mais línguas do que todos, e ele está dizendo no verso 2 que as línguas são estranhas e ninguém o entende, é porque são línguas verdadeiramente dadas por Deus e são de fato línguas estranhas. Não são idiomas, não são dialetos. Ainda que saibamos que no dia de Pentecoste houve ali uma manifestação de glossolalia, né, que é de glossa, de língua, porque as pessoas que eram de outras terras, de outras nações, que estavam em Jerusalém, ouviram aqueles galileus que receberam ali a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas, e as pessoas ali os ouviram falar nos seus próprios dialetos as grandezas de Deus. Então, a língua ali, naquele caso, ela era estranha para aqueles que estavam falando-a, mas não era estranha para os que estavam ouvindo-a. Então isso é interessante, ok? Mas no quesito aqui, Paulo, quando diz que falava línguas estranhas, Paulo não está querendo dizer, olha, eu sou uma pessoa que eu domino vários idiomas e eu falo vários idiomas porque eu sou um poliglota. Não. A bem da honestidade textual, não é isso que Paulo está exprimindo nesse capítulo 14, já que ele não está falando aqui de dons naturais, de conhecimentos naturais, o que é bem interessante também dizer. Ele não está falando aqui do seu conhecimento cultural, que ele poderia perfeitamente também fazer isso aqui e não teria nenhum problema, já que sabemos que Paulo era um homem muito culto. Ele foi educado com o maior rabino da época, que era Gamaliel. Não é? Ele aprendeu com o próprio Gamaliel, que era o rabino por excelência, a escola de Gamaliel, e Paulo aprende com esse rabino. Então Paulo tinha uma cultura muito avantajada? Tinha. Mas nesse capítulo, Paulo não quer destacar no versículo 18 o seu estado de grande homem como um homem culto. Não quer destacar sua cultura avantajada. Ele está destacando aqui dons espirituais.
dons espirituais. E ele não está querendo dizer, olha, eu sou poliglota, eu falo muitos idiomas, mais do que todo mundo, eu estudei, por isso eu falo. E inclusive aqui demonstraria uma certa jactância ou uma certa arrogância de Paulo ao dizer isso. Não é Paulo dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa que eu sou poliglota, vocês não são. Eu falo vários idiomas, vocês não conhecem, vocês só conhecem o idioma de vocês, mas eu falo, além do idioma de vocês, eu falo outros e outros idiomas. Seria até uma espécie de jactância, de arrogância e de até caráter de querer humilhar aqueles irmãos ali da igreja de Corinto. Paulo está falando com toda sinceridade que ele também tinha o dom de línguas e ele falava mais línguas do que todos. Inclusive ele diz, falando sobre os dons espirituais, que ele preferia até falar com o seu próprio entendimento do que falar muitas e muitas línguas estranhas. Porque ele dizia que o que fala línguas edifica-se a si mesmo, porque ele está falando em mistérios com ele e Deus. Ok? Então ele diz que preferia falar com o entendimento dele as palavras que ele poderia transmitir, as pessoas entenderem. Ok? Então, se alguém te perguntar, a minha opinião é essa, por exemplo, que línguas que Paulo falava. Qual tipo de língua era essa que Paulo diz que falava? No capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 18, que ele diz que falava mais línguas e agradece a Deus por isso. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vós. Que tipo de línguas era esse? Idiomas que ele aprendeu no colégio, na escola, aprendeu estudando, ou eram línguas dadas pelo Espírito Santo? Eu fico com a segunda opção. Creio que eram línguas a partir de dons espirituais, de dons de línguas que ele recebeu do Espírito Santo e ele manifestava isso de uma forma muito profusa, ok? Então está aí dada a minha opinião acerca deste texto da palavra de Deus. Que Deus abençoe tua vida. Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo tocou teu coração, se você está compartilhando os vídeos, eu costumo dizer, use e abuse do compartilhamento. Mande vídeo para pessoas que você ama, para pessoas que estão doentes, internadas, pessoas onde não tem igrejas, pessoas que têm dificuldade de entendimento da palavra de Deus, porque aqui nós estamos procurando fazer com muita simplicidade, bem explicadinho, para que a pessoa possa ter uma compreensão, e não estamos aqui enrolando, estamos procurando ser claros. Eu glorifico a Deus que dia destes eu vi um comentário da nossa querida irmã Marina, um abraço, irmã Marina, lá do grupo da Restauração das Raízes da Fé, e a irmã Marina disse que a explicação que eu estou dando aqui está sendo clara e cristalina. Eu glorifico a Deus por isso. Que Deus te abençoe, irmã Marina, continue orando por mim e todos os demais irmãos aqui do canal, orem por mim para que eu continue nesta vibe, com clareza e com cristalinidade, ensinando a palavra de Deus. Não esqueça de deixar o joinha, não esqueça de ativar o sininho das notificações e não esqueça de compartilhar em grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram. Onde tiver grupo aí de rede social, compartilhe esse vídeo e Deus vai abençoar a tua vida e vai abençoar quem estiver ouvindo e vai abençoar, consequentemente, a minha vida também. Um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus, Shalom.